A história de José é uma das mais conhecidas da Bíblia. O jovem traído pelos irmãos, vendido como escravo, humilhado no Egito e, anos depois, exaltado por Deus como governador da maior potência do mundo antigo. Uma trajetória marcada por sofrimento, fé e redenção. Mas nem tudo terminou ali. Após conquistar poder e restaurar sua família, José enfrentou um novo desafio: criar seus filhos em uma terra estrangeira. Efraim e Manassés nasceram no Egito, filhos de uma mulher pagã, mas foram educados por um pai que jamais se esqueceu da aliança com o Deus de Israel. Neste vídeo, você vai conhecer o destino desses dois herdeiros. A bênção cruzada de Jacó, o crescimento das tribos, os conflitos internos, o orgulho que levou à queda, e o silêncio que se seguiu à destruição do reino do norte. Efraim e Manassés começaram como símbolo de honra, mas acabaram se tornando um alerta vivo sobre o que acontece quando a bênção não é sustentada pela obediência. Uma história que atravessa séculos, revelando como a grandeza pode se transformar em esquecimento, e como, mesmo assim, Deus continua deixando portas abertas para quem decide voltar. José havia vencido o impossível. Depois de uma juventude marcada por rejeição, injustiça e abandono, ele agora ocupava o cargo mais alto do Egito depois do faraó. Era governador da maior nação do mundo antigo. Um homem orado por reis, reverenciado por povos e lembrado por seu povo como o salvador de sua família. Mas, mesmo cercado de glória, palácios e servos, José nunca esqueceu quem era. O menino hebreu vendido como escravo jamais renegou sua fé. E foi nesse espírito de fidelidade que ele educou seus filhos, Manassés e Efraim, criados no meio de uma cultura pagã, mas moldados pela fé do Deus de Israel. Ambos nasceram de Azenate, filha de um sacerdote egípcio. Seus nomes, dados por José, não eram escolhas aleatórias. Eram confissões em forma de palavras. Manassés significava: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Gênesis 41 2.51-52, José estava no auge do poder, mas não havia se tornado egípcio no coração. A sua casa era um santuário de lembrança e fidelidade à aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. E seus filhos seriam os primeiros a carregar esse legado. O tempo passou. José prosperava. O Egito sobrevivia à fome. E sua família, antes fragmentada, agora se estabelecia na terra de Gósen. A dor do passado era sombra. A provisão de Deus, uma realidade viva. Mas José sabia que o tempo é implacável. Jacó, seu pai, já idoso, aproximava-se do fim. E, quando percebeu que os dias do velho patriarca estavam contados, José tomou seus dois filhos pela mão e os levou até ele. O que parecia apenas um momento de despedida entre um avô e seus netos, transformou-se em um dos episódios mais enigmáticos e proféticos da história de Israel. Jacó, deitado, fraco e cego pelos anos, se endireita com esforço. Reconhece os netos com alegria e os recebe como se fossem filhos. José, com reverência, posiciona Manassés, o primogênito, à direita do pai, e Efraim à esquerda. A ordem era clara. A bênção maior era do mais velho. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até mesmo José. Jacó cruzou os braços. Com a mão direita, a mão da primogenitura, ele tocou a cabeça de Efraim, o menor. Com a esquerda, repousou sobre Manassés, o mais velho. José tentou intervir. Aquilo parecia um engano. Ele se aproxima e tenta corrigir o pai, mas Jacó, mesmo cego, responde com firmeza: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também será grande. Mas seu irmão menor será maior do que ele. Gênesis 48:19, ali, com os braços cruzados e os olhos cerrados, Jacó profetizava o destino de duas tribos ainda não formadas. Mais uma vez, o céu contrariava a lógica da terra. Mais uma vez, Deus escolhia o improvável, o inesperado, o improvável. Foi assim com Abel, em vez de Caim. Com Isaque, em vez de Ismael. Com Jacó, em vez de Esaú. Com Davi, em vez de seus irmãos. Agora, era a vez de Efraim ser elevado sobre Manassés. Mas não era apenas uma troca de posição. Era uma transferência espiritual de liderança e responsabilidade. Jacó os abençoa dizendo: O Deus diante de quem andaram meus pais, Abraão e Isaque, o anjo que me livrou de todo o mal. Abençoe estes meninos. Que sobre eles seja chamado o meu nome,
e o nome dos meus pais. Gênesis 48:15, com essas palavras, Jacó os consagra não como netos, mas como filhos. E assim, Efraim e Manassés passam a integrar oficialmente a linhagem das 12 tribos de Israel. Eles receberam porção dobrada. Enquanto os outros filhos de Jacó herdaram um território cada um, os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, receberam 2 partes na terra prometida. Foi um momento glorioso. Uma honra sem precedentes. Mas como toda bênção, ela também vinha com um peso. Porque o gesto de Jacó, por mais simbólico que fosse, também era um divisor de caminhos. Aquele que seria exaltado também seria testado. O que receberia mais influência, também teria maior responsabilidade diante de Deus. E ali se encerrava o primeiro capítulo de uma nova história. A história dos filhos de José, marcados desde o nascimento por testemunhos de superação, e agora elevados a um novo patamar no plano divino. Mas o que viria depois? Eles cresceriam. Suas tribos se tornariam grandes. Suas terras seriam vastas. Seus nomes ecoariam entre as tribos de Israel. Mas a grande questão não era o quanto eles seriam abençoados, mas sim se estariam prontos para sustentar o peso da bênção. O tempo passou. Os anos de glória de José ficaram para trás. Ele morreu em paz, com 110 anos, cercado de honra, reverência e lembranças. Antes de partir, deixou um pedido solene aos seus irmãos: quando Deus vos visitar, levai os meus ossos daqui. Gênesis 52:25, mesmo sepultado no Egito, seu coração permanecia em Canaã. Os descendentes de José continuaram crescendo. E o que começou com 2 meninos nascidos numa terra estrangeira, tornava-se agora uma realidade promissora. 2 tribos emergindo com força, honra e identidade própria. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, Efraim e Manassés já eram clãs respeitados e numerosos. Durante o censo no deserto, Números 1, Manassés contava com mais de 32.000 homens aptos para a guerra. Efraim, com mais de 40.000. Era o cumprimento da bênção de Jacó florescendo diante dos olhos de Israel. Essas tribos não eram apenas braços militares. Elas carregavam o legado direto de José. Eram símbolos vivos de que Deus transforma a dor em propósito. E, por isso, foram posicionadas com destaque durante a travessia pelo deserto. Quando o acampamento de Israel se organizava ao redor do tabernáculo, cada tribo ocupava um lugar específico, nada era aleatório. Efraim foi colocado ao oeste, junto de Benjamim e Manassés, formando uma das divisões de batalha. Ali, eles protegiam os flancos do povo e simbolizavam a força que vem da fidelidade. Mas com o privilégio, vinha também o teste. O tempo no deserto expôs os corações. As tribos que marchavam lado a lado muitas vezes enfrentavam disputas internas, desafios logísticos e provas espirituais. Mas Efraim e Manassés seguiam firmes, como representantes da porção dobrada concedida a José. Quando Moisés morreu e Josué assumiu a liderança, a profecia de Jacó voltou a ecoar com força. Josué era da tribo de Efraim. Era como se a bênção estendida ao menor estivesse novamente se cumprindo. Sob sua liderança, Israel conquistou a terra prometida. E chegou, então, o momento de dividir Canaã entre as tribos. Efraim foi grandemente favorecida. Recebeu um território central, fértil, coberto por vales produtivos e colinas suaves. Era uma posição estratégica, tanto para o cultivo agrícola quanto para o controle político. Ali, o tabernáculo seria instalado em Siló, o que transformaria Efraim no centro espiritual de toda a nação durante o período dos juízes. Já Manassés recebeu uma porção vasta e única. Metade da tribo ficou a leste do rio Jordão, em terras conquistadas antes mesmo da travessia final, uma região extensa e rica em recursos. A outra metade ficou dentro da terra de Canaã, a oeste, formando o que parecia uma ponte entre as fronteiras espirituais e políticas de Israel. Essa dupla herança fazia de Manassés a única tribo com domínio em ambos os lados do rio. Era uma bênção grandiosa, mas também um desafio complexo. Com o tempo, essas escolhas começaram a revelar consequências. A metade oriental de Manassés, mais distante de Siló e mais próxima dos povos pagãos, começou a sofrer influências espirituais perigosas. A distância do centro do culto, somada à proximidade de alianças políticas e casamentos mistos, resultou em contaminação gradual.
Enquanto isso, a metade ocidental de Manassés se envolvia em disputas territoriais com tribos vizinhas, como Issacar e Efraim. A falta de unidade interna era visível. Apesar da herança vasta, Manassés começava a se fragmentar por dentro. Efraim, por outro lado, experimentava um período de ascensão impressionante. Com o tabernáculo em seu território, passou a ser vista como a tribo mais importante de Israel. Todas as outras vinham a Siló para adorar, oferecer sacrifícios e consultar a vontade do Senhor. O prestígio espiritual logo se converteu em influência política. E Efraim passou a se enxergar como a liderança natural das tribos do norte. A bênção estava se cumprindo. O menor estava se tornando maior. A voz de Jacó, anos antes, agora se manifestava com clareza. Mas dentro dessa ascensão havia um risco escondido, o orgulho. No início, Efraim assumia com honra a responsabilidade de hospedar a presença de Deus. Mas, com o tempo, começou a exigir reconhecimento. Quando outras tribos lideravam guerras ou tomavam decisões sem consultar Efraim, havia ressentimento. Um exemplo claro disso aconteceu nos dias de Gideão. Gideão, da tribo de Manassés, derrotou os midianitas com apenas 300 homens, obedecendo à direção divina. Após a vitória, ele convocou Efraim para perseguir os inimigos em fuga. Mesmo assim, os líderes efraimitas ficaram indignados por não terem sido chamados desde o início da batalha. Em vez de celebrarem a vitória, reclamaram por não serem protagonistas. Juízes 8:1, o espírito de competição começava a substituir o espírito de unidade. A bênção havia se transformado em trono. E o trono, em vaidade. Enquanto Efraim se consolidava como centro espiritual e político, Manassés lutava contra sua própria divisão interna. Era uma tribo com vastos territórios, mas influência instável. Os conflitos com tribos vizinhas, a distância do culto central e a fragmentação cultural colocavam em risco a herança que receberam. As duas tribos nascidas do mesmo pai, criadas sob o mesmo teto, agora trilhavam caminhos diferentes. Efraim, inflado pelo prestígio, subia cada vez mais, mas com o olhar voltado para si. Manassés, esparramado em dois lados do rio, tentava se manter de pé em meio à instabilidade. O céu havia dado bênção dobrada. Mas as escolhas da terra começavam a comprometer o futuro. Neste ponto da história, a promessa permanecia. A herança estava garantida. Mas o que se via era o início de uma tensão crescente, silenciosa, sutil, uma tensão que, mais cedo ou mais tarde, levaria à ruptura. E o que começou com dois filhos amados, se transformaria, no tempo certo, em um reino dividido e uma identidade em crise. Com o tempo, o que começou como bênção, começou a pesar. Efraim, agora aclamada como centro espiritual de Israel, brilhava como uma das tribos mais influentes da nação. Era o território onde o tabernáculo do Senhor havia sido estabelecido, em Siló, e isso, por si só, já dizia muito. Durante o período dos juízes, todas as tribos de Israel peregrinavam até Efraim para oferecer sacrifícios, buscar direção e se apresentar diante de Deus. Ali, no coração do território efraimita, estava a estrutura que simbolizava a presença divina. E isso deu à tribo uma posição única, autoridade espiritual e prestígio nacional. Porém, com grande posição, veio grande tentação. A influência que antes era sagrada passou a alimentar um sentimento de superioridade. Efraim passou a se enxergar como o centro do plano divino, como se a história de Israel girasse ao seu redor. A honra virou vaidade. A bênção virou trono. E o orgulho tribal começou a corroer o espírito que, um dia, havia sido moldado pela graça. Quando tribos vizinhas tomavam decisões sem consultá-los, havia ressentimento. Quando uma liderança vinha de outro clã, havia queixa. O caso de Gideão, nos dias dos juízes, é um retrato claro disso. Gideão, da tribo de Manassés, foi levantado por Deus para derrotar os midianitas com apenas 300 homens. Seguindo à risca as orientações divinas, obteve uma vitória milagrosa. No final da batalha, convocou Efraim para capturar os inimigos em fuga. E eles o fizeram, com sucesso. Mas, ao invés de celebrarem a vitória do Senhor, os líderes de Efraim confrontaram Gideão com duras críticas: por que você não nos chamou desde o começo? Juízes 8:1, para eles, participar não era suficiente. Era preciso liderar. Era preciso estar à frente.
Aquela reclamação dizia muito mais do que parecia. O coração da tribo estava inflado pela sua própria imagem. Enquanto isso, Manassés seguia outro caminho. Um caminho mais silencioso, mas não menos preocupante. A fragmentação da tribo já era visível. A divisão entre as duas metades, uma ao leste e outra ao oeste do Jordão, não era apenas geográfica, mas espiritual e política. A metade oriental, mais isolada e distante do centro de adoração em Siló, começou a se mostrar vulnerável a influências pagãs, alianças impuras e rituais estrangeiros. Já a metade ocidental envolvia-se constantemente em disputas territoriais com as tribos vizinhas. Havia conflitos com Issacar, com Efraim, e até com partes de Dan. A tribo de Manassés, que em tempos de Moisés fora um braço forte no deserto, agora se via diluída, dividida e incapaz de manter sua unidade e identidade. A bênção estava ali, era inegável, mas já não era sustentada por coerência espiritual. O território era vasto, mas a influência, frágil. A herança era dobrada, mas a responsabilidade, esquecida. E assim, enquanto Efraim crescia em prestígio e orgulho, Manassés se perdia em fragmentação e instabilidade. Com o fim do período dos juízes, Israel entrou em um novo ciclo, a monarquia. O povo clamou por um rei, e Deus concedeu. Saul foi ungido. Depois, Davi. Em seguida, Salomão. Durante o reinado de Davi, a unidade entre as tribos parecia sólida. Efraim continuava influente, Manassés ainda mantinha seu território. Mas sob a superfície, as tensões estavam acumulando. Afinal, quem lideraria Israel? Judá ou Efraim? Durante o reinado de Salomão, Efraim continuava se vendo como protagonista. Mas o centro do culto havia sido transferido para Jerusalém, em Judá. O templo do Senhor agora estava na cidade de Davi, e isso feriu o orgulho efraimita. A tribo que havia hospedado o tabernáculo por gerações, agora via a adoração centralizada em outra região. E isso não foi bem digerido. O orgulho crescia. A tensão aumentava. O senso de importância se convertia em ressentimento silencioso. Por outro lado, Manassés já não era mais uma força unificada. Enfraquecida pela distância, pela mistura com outros povos e pelas lutas internas, a tribo se tornava uma presença oscilante, ora apoio, ora obstáculo, nos grandes movimentos nacionais. Enquanto Judá e Benjamim formavam um núcleo forte no sul, Efraim liderava os interesses do norte, e Manassés flutuava entre os dois extremos, sem direção clara. O cenário estava montado. O pavio estava aceso. A divisão estava próxima. E quando Salomão morreu, veio o estupim. O trono passou para seu filho, Roboão. Mas a arrogância e a dureza do novo rei despertaram o que já estava adormecido há muito tempo no coração do norte. Efraim e as tribos aliadas romperam com a casa de Davi. 10 tribos se rebelaram. O reino foi dividido. No norte, nasceu o reino de Israel. No sul, permaneceu o reino de Judá. O rei escolhido para liderar o norte foi Jeroboão, da tribo de Efraim. A profecia de Jacó parecia novamente se cumprir: o menor seria maior. Efraim agora dominava politicamente, espiritualmente e culturalmente a maior parte do povo de Israel. Mas o que veio depois, não foi triunfo. Foi queda. Jeroboão, temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar, cometeu um dos erros mais graves da história espiritual de Israel. Instituiu 2 bezerros de ouro, um em Dan, outro em Betel, e declarou: Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. 1 Reis 12:28, com isso, a idolatria foi oficializada no reino do norte. O culto foi corrompido. Os levitas foram expulsos. Um novo sacerdócio foi criado, e o calendário religioso, distorcido. A tribo que hospedara o tabernáculo, agora hospedava o pecado institucionalizado. O orgulho tribal, alimentado por anos de prestígio e ressentimento, agora virava apostasia. Enquanto isso, Manassés, dividida e instável, era arrastada junto. Parte dela seguia a idolatria do norte, parte permanecia em silêncio. Mas nenhuma parte parecia resistir com firmeza. O que Deus havia dado como bênção, agora era tratado com descaso. E as sementes da queda já estavam lançadas. O reino do norte havia nascido em rebelião. E, desde o início, sua fundação foi marcada por decisões que afastavam o povo da presença de Deus. Jeroboão, o primeiro rei,
da tribo de Efraim, temeu perder o controle político se o povo continuasse indo a Jerusalém para adorar. Então, instituiu 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Dan, e declarou ao povo: Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. 1 Reis 12:28, o mesmo erro do deserto agora era transformado em sistema. A idolatria, antes um desvio pontual, tornava-se parte da identidade nacional. Jeroboão expulsou os levitas, inventou um novo sacerdócio, alterou o calendário religioso e criou uma nova forma de culto, tudo para preservar o poder. Mas, ao fazer isso, quebrou a aliança que sustentava o povo de Deus. E quem estava à frente desse processo? Efraim. A tribo que fora abençoada com liderança espiritual, honra e destaque, agora liderava o povo na idolatria. Oséias, o profeta da misericórdia e do juízo, denunciou com clareza: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Oséias 4:17, e mais adiante, advertiu: Vi Efraim como Tiro, plantado em lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos à matança. Oséias 9:13, enquanto Efraim se afundava em arrogância religiosa, Manassés se tornava a sombra do que havia sido. A metade oriental, isolada e vulnerável, sucumbia às práticas pagãs dos povos vizinhos. A metade ocidental, fragmentada por disputas e alianças frágeis, perdia força e identidade. Manassés, que antes marchava ao lado de Efraim com bravura, agora era um campo dividido entre tradição e contaminação. Efraim, que antes iluminava com seu prestígio espiritual, agora espalhava trevas por meio da idolatria institucionalizada. Durante os séculos seguintes, o Reino do Norte mergulhou em um ciclo de desobediência, corrupção e instabilidade. Reis se sucediam rapidamente. Golpes, traições e assassinatos tornaram-se rotina no trono de Samaria. Nenhum dos reis fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mesmo quando Deus, em sua misericórdia, enviava profetas, Elias, Eliseu, Oséias, Amós, o povo se recusava a ouvir. O coração de Efraim estava endurecido. A identidade de Manassés, esvaziada. O juízo era inevitável. Em 722 a.C., após anos de alertas proféticos ignorados, o Império Assírio invadiu o Reino do Norte. Primeiro sob o rei Salmanaser V, depois com Sargão II, o cerco a Samaria foi consolidado. As cidades foram devastadas. A elite foi deportada. Povos estrangeiros foram trazidos para ocupar os territórios israelitas vazios. A terra de Efraim e Manassés virou um campo desolado. O que se seguiu foi um apagamento deliberado da identidade. Os assírios tinham uma tática: misturar povos, destruir culturas, confundir línguas, sufocar a história. As tribos que compunham o Reino do Norte, Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, Naftali, Asser, Dan, Gade, Ruben e Simeão, desapareceram como nações organizadas. A partir desse ponto, a Bíblia silencia sobre elas. Não há mais registros de assembleias. Não há mais líderes. Não há mais guerras. Não há mais cultos. Há apenas o silêncio. Efraim e Manassés, os filhos de José, abençoados com porção dobrada, foram tragados pelo orgulho, pela idolatria e pela falsa segurança de sua própria grandeza. O silêncio que os envolve não é apenas histórico. É espiritual. É o som da aliança rompida. É o eco do que acontece quando se troca a presença de Deus pela estrutura da religião. É o aviso do que acontece quando o nome permanece, mas o coração se afasta. Muitos estudiosos, ao longo dos séculos, tentaram identificar o paradeiro dessas tribos. Alguns sugerem que se espalharam pela Ásia Central, outros creem que migraram para a Etiópia, o Afeganistão, ou até as Américas. Outros ainda afirmam que mantiveram sua identidade, aguardando o tempo certo para reaparecer. Mas a Escritura não dá detalhes. E isso é significativo. No livro de Esdras, após o cativeiro babilônico, apenas as tribos de Judá, Benjamim e parte dos levitas retornam. Efraim e Manassés não voltam. Os filhos de José, que haviam recebido bênção dobrada, tornaram-se as tribos esquecidas. Não por falta de força. Não por falta de terra. Mas por falta de temor. O que era destaque se transformou em advertência. O que era honra virou ausência. O que era promessa virou eco. Mas mesmo no meio do juízo, Deus deixou sementes de esperança. O profeta Ezequiel,
em uma visão poderosa, vê dois pedaços de madeira, um com o nome de Judá, outro com o nome de Efraim. Deus diz: ajunta-os um ao outro, para que se tornem um só na tua mão. Ezequiel 37:17, a promessa de restauração permanece. O desejo de reunir o que foi dividido ainda pulsa no coração do pai. Oséias, o mesmo profeta que denunciou a idolatria de Efraim, também declarou: o Senhor rugirá como um leão, e os filhos de Efraim virão tremendo desde o ocidente. Oséias 11:10, e no Evangelho de Mateus, ao enviar seus discípulos, Jesus ordena: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10:06, há um chamado ainda ecoando. Um convite à reconciliação. Mas a história dos filhos de José permanece como um espelho. É possível nascer dentro da bênção, e morrer fora da promessa. É possível carregar um nome honrado, e mesmo assim desaparecer por desobediência. É possível ser escolhido, e se perder. E talvez, o mais inquietante, é possível estar presente nas estruturas da fé, e ausente de coração. O silêncio que envolveu Efraim e Manassés após a queda do Reino do Norte não foi apenas o eco de uma tragédia histórica. Ele se tornou um símbolo. Um alerta que atravessa séculos. Um espelho que reflete o que acontece com aqueles que, mesmo abençoados, escolhem abandonar a aliança. Eles nasceram marcados por promessas. Foram elevados à condição de filhos por Jacó, receberam porção dobrada, conquistaram terras, lideraram o povo. Mas perderam tudo, porque trocaram a obediência pela arrogância, e a presença pela tradição vazia. O que era bênção virou fardo. O que era luz tornou-se sombra. E o legado mais brilhante da casa de Israel, virou uma advertência viva. Mas mesmo nesse cenário, Deus não apagou totalmente o fio da esperança. Séculos antes, por meio do profeta Ezequiel, o Senhor revelou uma visão carregada de significado. Dois pedaços de madeira. Um representando Judá e suas tribos fiéis. Outro representando Efraim, e todas as tribos do norte que haviam se perdido. E Deus ordena ao profeta: ajunta-os um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Ezequiel 37:17, era mais do que um ato simbólico. Era uma promessa. Deus não havia esquecido seus filhos dispersos. A profecia continuava: e farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nem nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Ezequiel 37:22, essa palavra ainda não se cumpriu plenamente. Mas aponta para um tempo futuro, onde as tribos serão restauradas, as alianças, renovadas, e o povo de Deus será novamente um só, sob o governo do Messias. Oséias, o profeta que mais denunciou Efraim, também foi o que mais anunciou sua restauração. Ele profetizou com ternura: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões alma se acendem. Oséias 11:1-8, e finalizou com uma cena de reconciliação: rugirá o Senhor como um leão, e os filhos de Efraim tremerão desde o ocidente, como aves, virão velozes do Egito. Oséias 11:10-11, o mesmo Deus que disciplina, é o Deus que chama de volta. A mesma mão que pesa, é a que estende misericórdia. Nos tempos de Jesus, essa esperança ainda ecoava. Antes de enviá-los às nações, o Mestre deu aos seus discípulos uma ordem curiosa: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10:5-6, essas ovelhas perdidas, seriam descendentes esquecidos de Efraim? Seriam os filhos dispersos de Manassés? Ou seriam, profeticamente, todos os que nasceram dentro da promessa, mas se perderam no caminho? Seja como for, a mensagem permanece viva: Deus ainda chama. Ainda espera. Ainda restaura. Mas essa história, que começou com glória e terminou em silêncio, nos confronta com uma verdade que ainda pulsa em nossos dias. Quantos vivem hoje como as tribos perdidas? Presentes de corpo, mas ausentes de coração. Dentro da estrutura, mas fora da presença. Conhecedores da promessa, mas distantes da obediência. Efraim e Manassés começaram com honra, mas terminaram com ausência. Receberam herança dobrada, mas trataram com desprezo. Foram escolhidos,
mas desprezaram a escolha. A pergunta agora não é mais o que aconteceu com eles, mas sim, o que pode acontecer conosco, se andarmos pelo mesmo caminho? Se a sua vida carrega uma promessa, não deixe que ela se perca no tempo. Se você recebeu uma herança espiritual, não a transforme em orgulho, mas em serviço. Se você está vivendo de memórias de glórias passadas, é hora de voltar ao altar, onde a presença de Deus é viva. Deus ainda chama os filhos dispersos. Deus ainda busca os corações esquecidos. Deus ainda quer reunir o que foi dividido. E você, ainda pode voltar. Que a história de Efraim e Manassés desperte em você um temor santo. E que o silêncio que os envolveu, nunca seja o fim da sua história. A história dos filhos de José nos confronta, e também nos inspira. Eles começaram com tudo, honra, bênção, promessa. Mas se perderam aos poucos, não por falta de força, mas por falta de fidelidade. E essa história ecoa até hoje em cada um de nós. Porque não basta nascer dentro da fé, é preciso permanecer na aliança. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like. Isso mostra que esse conteúdo faz sentido para sua vida e nos ajuda a levá-lo ainda mais longe. Comente aqui embaixo, o que mais te impactou nessa história? Você já se sentiu como alguém que tem promessa, mas que, às vezes, se vê distante da presença de Deus? Inscreva-se no canal para continuar mergulhando nessas narrativas bíblicas que nos confrontam, nos edificam e nos aproximam do propósito. E se você quer entender como tudo isso começou, a trajetória impressionante de José, da prisão ao trono, da dor à salvação, assista ao vídeo que está linkado aqui na descrição e também no card acima. Essa história é o primeiro capítulo de um plano muito maior, e vai te surpreender. Que o Senhor te fortaleça, te desperte e te traga sempre de volta à aliança. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.